pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma transmissão dos Rebeldes. Hoje a gente vai bater um papo sobre a situação do Brasil, a conjuntura atual, cheia de acontecimentos importantes na semana. E para isso nós estamos aqui, eu, Cristina Serra, jornalista, Andréa Pena e Cid Benjamin, jornalistas, e o nosso historiador Daniel Arão Reis. Eu vou jogar aqui só alguns temas de uma semana que, de fato, foi super movimentada, né, com muita coisa, muita movimentação importante. Então, não necessariamente o que eu vou falar aqui está numa escala de prioridades ou de acontecimentos mais importantes, mas a gente teve finalmente o afastamento do Pazuello do Ministério da Saúde, né? Já estava demitido, mas de fato deixou o ministério e o outro ministro assumiu, né? Porque a gente teve aquela situação insólita de ter dois ministros e nenhum ao mesmo tempo. Agora temos um ministro. Tivemos uma semana de pressão muito forte pela saída do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, com o Centrão se movimentando fortemente nesse sentido, o Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né, que são as duas pontas aí que precisam, digamos assim, né, considerando os movimentos que o Centrão tem feito, seriam as pontas que precisam ser ajustadas para o Brasil ter vacina, enfim, para ter algum controle sobre a pandemia. Isso também numa semana que começou, né, no domingo à noite foi divulgada aquela carta de empresários, economistas, representantes do setor financeiro, aquela carta do PIB, digamos assim. Não está todo o PIB brasileiro representado ali, mas uma parte importante dele. E essa carta teve efeitos, digamos assim, ao longo da semana, ela foi produzindo, né, ela foi reverberando ao longo da semana. Teve também decisões, né, judiciais, no Supremo Tribunal Federal, decisões importantes que vão ter desdobramentos também políticos, já estão tendo e vão ter ainda por algum tempo. Agora, eu vou encerrar e resumir isso tudo, lembrando que essas coisas aconteceram pouco tempo depois, né, a gente viu esses movimentos, assim, de alguma forma, se coordenando ou convergindo num determinado sentido. A gente viu esses movimentos depois, né, da reentrada em cena no palco da política, digamos assim, do ex-presidente Lula, depois também de decisões importantes do Supremo que liberaram a volta dele à política, digamos assim, resumindo, né? Então, teve a volta do Lula com entrevista, com pronunciamentos, sendo entrevistado por jornalistas no exterior, falando com importantes lideranças internacionais para obter vacinas para o Brasil. Então, o Lula se movimentou com muita desenvoltura e, em seguida, a gente viu todos esses movimentos aí acontecendo, que eu diria que são placas tectônicas aí se movendo e provocando, enfim, uma série de reverberações. Então, feito esse resumo bem resumido, a partir dele que a gente começa, então, a nossa discussão aqui. E aí, então, um de vocês pega aí essa ponta e leva adiante. Eu posso pegar. Eu queria começar com uma indagação, né? Que é se nós estamos entrando numa outra etapa, numa nova etapa do governo Bolsonaro. Eu queria, naturalmente, fazer antes um rapidíssimo, breve retrospecto. Né? O Bolsonaro, quando foi eleito presidente, houve muito receio fundamentado de que ele rapidamente se encaminharia para um autogolpe, tá? Ou, pelo menos, no mínimo, por um fechamento muito violento, né, das margens de liberdade. Muita gente se perguntava se nós estávamos de novo em 64 ou às vésperas do AI-5. Né? E, no entanto, não foi isso que aconteceu. Né? Eu acho que se levou pouco em conta, na época, a heterogeneidade da frente que havia se formado para eleger o Bolsonaro e o caráter improvisado do seu primeiro governo, não é? Porque realmente, se a esquerda, muito poucos levavam fé na eleição do Bolsonaro,
as direitas, eu diria mesmo entre os próprios bolsonaristas, isso não estava muito claro, pelo menos até agosto, setembro do ano da eleição. Ele tinha lá os 15%, 20% dele, que já se considerava que era um teto que ele não conseguiria ultrapassar. Em todo caso, o fato é que houve uma primeira etapa, realmente, se ele não fez o autogolpe, ela foi caracterizada por uma postura, né, extremamente ameaçadora, agressiva, né, e que fazia as pessoas temerem que vinha por aí uma coisa pior ainda. E, no entanto, isso não aconteceu. Desde o episódio do Queiroz, em junho do ano passado, né, em que, em determinado momento, pareceu que estava se apertando o cerco em torno do Flávio Bolsonaro e do próprio Queiroz, o Bolsonaro fez uma guinada, que foi registrada, né, na época, em direção ao Centrão, né, e muitos ali assinalaram que estava se começando, né, em termos políticos, uma segunda etapa. Ele teria, com o Centrão, um conforto básico de apoio institucional contra um eventual impeachment e, ao mesmo tempo, ele perdia as suas características de definição, né? Sobretudo, um homem... Bom, pouco antes do episódio Queiroz, houve a demissão do Moro, né? que fez com que ele perdesse apoios importantes naquela frente heterogênea que se constituiu em torno dele. Um apoio importante era da classe média identificada com a luta pela moral e pelos bons costumes, se bem que na sua prática cotidiana raramente aplica essas referências, mas, em todo caso, é uma grande defensora. Claro que ele não perdeu todo mundo nessa área com a demissão do Moro, mas se enfraqueceu. Então, essa virada para o Centrão, né, se dava a ele um conforto e tirava dele elementos, né, que eram específicos daquela catadura, né, agressiva, né, violenta que ele tinha. Com o Centrão, ele ganhava apoios, mas se enfraquecia também. E agora está se discutindo, né, nesse momento, se ele, mais enfraquecido ainda pelos desatinos cometidos no encaminhamento do enfrentamento da pandemia, né, e também o isolamento internacional do Brasil, agudo, né, derrota do Trump, radicalização com os chineses, né, no momento em que o Brasil precisa tanto de vacinas que são produzidas lá fora. Então, está se colocando, inclusive com o ingresso do Lula, como bem lembrou a Cristina, o reingresso na atmosfera política do Lula, e ele estaria aí tentando manobras no sentido de se aproximar e, ao mesmo tempo, desse centro, e, ao mesmo tempo, se tornando, em grande medida, refém dele. Daí a ideia de que não se estaria ou começando uma terceira etapa ou se aprofundando a segunda etapa, né, que retiraria muito dele, inclusive com as demissões sucessivas de aliados ideológicos fiéis, né, se isso não estaria tirando dele aquela característica, né, de ameaça iminente à ordem constitucional. A ordem democrática constitucional, entendendo-se a democracia com todas as limitações, insuficiências e precariedades que nós sabemos bem que ela tem aqui no Brasil. Então, que tipo de desafios? Eu acho que a nossa reflexão sobre a conjuntura deveria também contemplar uma parte, uma referência na conjuntura, as forças das esquerdas, né? Que desafios novos essas forças hoje precisam enfrentar, né? Insistir na tese do impeachment, que parece ainda orientar muitas reflexões, e aí eu pessoalmente destaco, eu tenho muitas reservas sobre essa concentração
no impeachment e, particularmente, numa coisa que vem decorrente dessa concentração, que é uma concentração, a meu ver, excessiva na figura do Bolsonaro, que caracteriza as esquerdas desde o início do governo dele, né? Ou se não estaríamos diante de novas orientações, de novas necessidades, melhor dizendo, né, para que um acúmulo de forças significativo que enfraquecesse o Bolsonaro pudesse ter lugar. Eu paro aqui provisoriamente, né, à espera das considerações dos meus camaradas. Bom, eu me apresento. Eu não vou repetir as coisas já ditas pelos dois, que marcaram os últimos 15 dias. Quero só dizer que foram dias que mostraram que o Bolsonaro não está navegando no mar de almirante ou no céu, ou voando no céu de brigadeiro. O episódio do Pazuello, o presidente da Câmara, o Lira, fez uma coisa que nem o Rodrigo Maia tinha feito, admitiu a possibilidade, quem sabe um dia, vai para frente, a questão do impeachment. Ele foi o primeiro a falar nisso, como presidente da Câmara. A questão do Ernesto Araújo, em que não há nenhum dado novo. O Ernesto Araújo sempre foi um idiota, sempre criou problemas. Ele não criou qualquer problema novo agora, mas é mais um elemento que está sendo levantado. Eu dou muita importância a tal carta dos banqueiros. Não que eles possam apresentar uma saída para o país, mas porque eles mostram que o Bolsonaro começa a se mostrar pouco funcional para determinados setores das classes dominantes e que foram importantes na eleição dele. O Centrão começa também a mostrar impaciência com o Guedes, que não consegue oferecer o que prometeu, privatizações, etc. e tal. O desemprego não diminui, o país não dá elementos de economia levantar, e o Centrão é contra essa coisa de corte de gastos. Porque se tem corte de gastos, é menos dinheiro circulando, menos dinheiro sendo apropriado por ele. De forma que a situação do Bolsonaro piorou. As pesquisas mostram isso, mas ele está enfraquecido. Quer dizer que ele enfraquece, que ele já tinha subido no telhado e que vai cair? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que ele está mais fraco e está com muitos problemas. Enfim, que começa a pipocar aqui e ali. Não é por acaso que nesse quadro em que a pandemia já aumenta muito e chega, ninguém pode prever onde ela vai chegar, que o último discurso do Bolsonaro, ele disse mentira o tempo todo, mas ele se mostrou um outro Bolsonaro. Ele se mostrou um cara favorável à vacinação. Disse que um problema, a situação é grave. E quem prestou atenção viu que tinha um globo terrestre em cima da mesa dele. Enfim, ele não queria ser chamado de terraplanista. Entendeu? Até então ele estava um pouco lixando. Embora ele nunca tinha dito que a Terra é plana, seus aliados diziam, e ficava por isso mesmo. Ele quis se demarcar dessa coisa, botando o globo ali. Junto com isso vem a volta do Lula, que é um elemento novo no cenário, de maneira que algo que a gente deve refletir é o seguinte: Bolsonaro está começando a ficar disfuncional no grande capital. Isso é um dado a ser pensado. Questão de golpe. Se o Bolsonaro pudesse, já tinha dado golpe. Um golpe ao estilo argentino, de tentar exterminar fisicamente a esquerda. Ele não tem condições, o exército não vai marchar com isso, e ele não tem força na sociedade, nem mesmo no conjunto das instituições armadas, para fazer isso com a polícia. A polícia continua sendo uma reserva importante para ele, para a extrema-direita, para a possibilidade de um golpe, etc. Mas a postura do exército se demarca um pouco dessa história. Então ele não tem como
nem mesmo um golpe boliviano, estilo boliviano, um golpe em que o exército fica no quartel e a polícia vai fazer o serviço. Agora, essa alternativa, essa possibilidade não deve ser descartada, pelo menos que ele tente, porque se esse quadro continua evoluindo da forma como tem evoluído nas últimas semanas e meses, e o Bolsonaro continua a se enfraquecer, não passa pela minha cabeça, por exemplo, e que ele aceite partir para uma eleição o ano que vem com altas possibilidades de derrota. Não é à toa que ele volta a falar nas urnas eletrônicas, que isso é para roubar, que aqui vai acontecer coisa muito pior do que aconteceu nos Estados Unidos, etc. E a gente deve se preparar para a hipótese dele tentar uma saída desesperada, não agora, mas nos próximos tempos, e antes da eleição, se de fato ele não tiver uma perspectiva de vitória muito desenhada. E os acontecimentos nos últimos tempos caminham no sentido que ele não tem essa perspectiva de vitória muito fácil. A volta do Lula ao cenário é outro elemento complicador, de maneira que esse é um cenário que é possível, que ele tente virar a mesa antes da eleição. Agora, é difícil prever agora, imediatamente, qual é o desfecho. Eu admito que ele esteja sendo visto como disfuncional por alguns setores do grande capital. Esse manifesto dos banqueiros mostra isso. Os jornalões e as grandes televisões não estão apoiando o Bolsonaro. É outro dado. Quer dizer, no Brasil, o partido da grande burguesia sempre foi representado, quando não foi propriamente a Globo e o Estadão. Esse pessoal não está com o Bolsonaro, enfim, ele está mais fraco. Como essa coisa vai avançar é difícil. Mas também há 15, 20 dias não se tinha esse quadro. Esses elementos de piora da situação dele não estavam há 15, 20 dias atrás. E eu não sei como estaremos um mês ou dois para frente. É uma situação difícil. E a esquerda, aí só para fechar, eu penso que é razoável e positivo que a esquerda busque unificar os segmentos anti-Bolsonaro, inclusive segmentos liberais, para acordos. Agora, não é razoável que a esquerda e os segmentos mais radicalmente democráticos fiquem a reboque dos projetos, seja dos banqueiros liberais, seja do DEM, seja do Rodrigo Maia, etc. Quer dizer, vamos golpear juntos, mas mantendo uma série um programa, ou pelo menos pontos centrais, 5, 6, 7 pontos centrais de um programa efetivamente democrático, que enfrente a questão da desigualdade e da democracia real no país, não só na questão do verniz. Deixa eu colocar só mais um elemento aqui na discussão, antes da Andréa falar, mas até eu acho que para a Andréa já refletir sobre isso também, porque você, Cid, falou, a grande imprensa, né, Globo, Estadão, Folha, não está com o Bolsonaro, pode não estar agora momentaneamente, e, digamos assim, eu estou falando assim como eu vejo, né? Elas, digamos assim, estão junto com essa carta do PIB, entende? Nesse momento, me parece, sim, pelo descontrole da pandemia e seus efeitos na economia, ele se mostra disfuncional. Porque, por exemplo, o próprio Ernesto Araújo, você falou, ele não fez nenhuma novidade. Não, ele é o mesmo Ernesto Araújo de sempre, só que justamente este Ernesto Araújo de sempre está atrapalhando, né, as negociações para obtenção de vacinas. Então, precisa tirar, porque o Ernesto Araújo é o mesmo, mas o quadro da pandemia é muito mais grave, né? Muito mais, por isso precisa tirá-lo. Mas, enfim, já estou aqui me desviando do ponto central que eu queria falar. A imprensa, eu acho que momentaneamente também entendeu que ele é disfuncional e não está com ele. Agora, em 2022, diante da opção, se for esta a opção que for colocada para o país, entre Bolsonaro e PT ou um candidato da esquerda, Lula, seja lá quem for,
Será que não vão repetir a farsa dos dois extremos? Eu acho que vão tentar isso. Você lê os editoriais e algumas matérias, a grande imprensa continua insistindo na tese dos dois extremos, colocando o PT como se fosse radical de esquerda em oposição ao extremismo de direita, e isso é desonesto, porque não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Enfim, então, pode até ser que a grande imprensa não esteja agora, mas eu tenho dúvidas se lá na frente, diante dessa situação, ela não estaria novamente com a direita ou com a extrema... Com a direita ela vai estar sempre, mas eu tenho dúvidas se ela não estaria novamente, sabe, com a extrema-direita, porque a farsa dos dois extremos leva a essa opção, né? Enfim, era só mais esse ponto que eu queria colocar para a Andréa refletir também. Vou levantar elementos que vão aí transversalizar com o que você está falando, com o que o Cid levantou também. Um estudo feito pelo grupo da USP, muito importante, da Faculdade de Direito, junto com o pessoal da área de saúde pública. Eles analisaram todos os decretos, normas, resoluções, entrevistas, comunicados, lives informais e declarações de cercadinho do Bolsonaro e do Ministério da Saúde sobre a pandemia. E a conclusão deles é extremamente séria. Eles dizem o seguinte: não existe incompetência, não existe desorganização em todo esse processo. Existe um ordenamento lógico que segue uma linha política ideológica muito clara e tudo muito, muito bem planejado, certo? Então, não houve descontrole da pandemia. Não houve descontrole no direcionamento da pandemia. Eles estão onde eles queriam estar. E aí, esse estudo da USP, que teve uma repercussão muito grande na área de saúde, ela se conflui com outras investigações sobre quem são esses caras, que grupo é esse, que norteamento ideológico é esse de ultradireita, tá? Que compõe o governo federal, e que tem um peso muito grande dentro do governo federal. E o Ernesto Araújo, longe de ser um idiota, bem longe de ser um idiota, é um cara, é uma peça fundamental desse ordenamento político ideológico dessa ultradireita. Então, nessas outras investigações, eles chegaram a um termo que eles usam muito, não só esse grupo ideológico, como o Olavo de Carvalho, que é o tal do tradicionalismo, com T maiúsculo. Tá? É uma corrente de ultradireita muito pequena, que acabou tendo um protagonismo enorme no mundo, porque eles conseguiram cooptar o Trump, o Bolsonaro, o Viktor Orbán e alguns caras lá na Rússia. Entendeu? Além de alguns italianos também. E aí um americano chamado Benjamin Tittenbaum, que estuda a ultradireita há 10 anos, escreveu um livro chamado Guerra pela Eternidade, o retorno do tradicionalismo e a ascensão da direita populista. Então, esse livro ele traz uma série de entrevistas que esse estudioso fez com Steve Bannon, com Olavo de Carvalho e com outros caras que são os líderes desse tal de tradicionalismo no mundo. E aí você vê que uma série de questões levantadas pelo governo federal, uma série de decisões do governo federal, elas confluem com as coisas feitas na Hungria, que hoje explode também, hoje, 27 de março, explode com a pandemia lá na Hungria, e com os Estados Unidos na era Trump, e outras questões que pelo mundo afora. Entendeu? E ele traz entrevistas com o Olavo de Carvalho, etc. E tal. E aí você entende a crítica que eles fazem ao globalismo, a crítica que eles fazem à China, e aí você entende por que o Ernesto Araújo teve tanto orgulho de dizer que se sentia um pária internacional.
você começa a entender. Então, essa ultradireita extremamente feroz, ela tem hoje, ela está disputando esse mercado financeiro, ela está disputando essa mídia corporativa, que eu não chamo de grande imprensa, ela está disputando os banqueiros, essa intelectualidade PSDB, né, tucana, pelo mundo afora. Né? Ela está disputando esse pessoal. Então, assim, eu acho que esse elemento é um elemento muito importante. Hoje, o Globo traz, inclusive, 2 artigos muito interessantes. Um do Pablo Hortelá, que é filósofo, falando sobre essa filosofia da ultradireita, e um outro que eu esqueci, mas também na mesma página 3 do Globo. Né? Então, assim, eu acho que esse movimento... Agora, essa ultradireita ela está em confronto dentro do governo federal com a ala militar e ela está em confronto com o Centrão. Ela está em confronto com o Centrão, até porque essa ala ideológica ela despreza tudo que esses militares e esse Centrão representam. Né? Eles têm uma hierarquia, que são os sacerdotes e os guerreiros, e a ralé seriam os comerciantes e os escravos. Né? E aí os militares estariam nesse grupo de comerciantes e escravos, e o Centrão, evidentemente, também. Bom, e aí o seguinte, esse descolamento do Centrão e esse descolamento da tucanagem, ao meu ver, depois de ler esse livro e entender um pouco como é que funciona, é uma espécie de anteparo mesmo da direita, entre aspas, civilizada, contra essa direita mais feroz. E por isso que é interessante, eu acho que entender qual é essa direita que nos governa, para entender, inclusive, como é que estão os outros passos. Por que Fernando Henrique vai a público dizer que votaria hoje no Haddad? O Rodrigo Maia também, entendeu? Eu acho que esse pessoal se tocou, essa direita, entre aspas, civilizada, liberal, esses tradicionalistas são contra os liberais, eles são contra o neoliberalismo, eles são contra o capitalismo do mercado financeiro. Entendeu? Então, é importante ver como é que se movem essas peças todas para a gente chegando na questão que o Daniel levantou, como é que vai ser o comportamento da esquerda nessa questão toda. Vamos ter que ter inteligência para entender que vai ter um momento de trazer e fazer aliança, inclusive, com essa turma mais à direita, vai ter que ter essa aliança com esse pessoal mais à direita, não tenha dúvida. Entendeu? E aí é isso. É a minha contribuição aí nessa questão. Isso. Qual que é o nome do livro, Andréa? Se chama Guerra pela Eternidade, o retorno do tradicionalismo e a ascensão da direita populista. Foi editado pela editora Unicamp e o autor é Benjamin Teitelbaum. Eu acho que, diante disso que você falou, a questão do Daniel fica ainda mais premente, né? Como é que a esquerda eu queria fazer um contraponto, né? Quer dizer, de modo nenhum quero desvalorizar, acho que foi muito enriquecedora essa contribuição da Andréa para chamar a atenção sobre essa direita mais sectária. O problema é que ela não nos governa, ela é um elemento. Ela é um elemento. Ela é uma força que existe dentro do governo. O que caracteriza o bolsonarismo, desde o início, né, oportunistamente ou não, é uma aliança. É uma aliança em que essa força é um componente importante. Mas olha, né? Daniel, só um pouquinho. É uma aliança que está determinando como se dá a pandemia no Brasil, como se dá a economia no Brasil. Pois é, mas eu quero comentar. Eu também não concordo com essa conclusão desse grupo aí da USP, que você situou, né, que imagina construir uma racionalidade extremamente perceptível, com começo, meio, fim,
né, tirando do jogo político toda a imprevisibilidade que é essencial ao jogo político. Né? Eu insisto, essa força mais sectária ela tem que ser levada a sério, né? Mas ela, inclusive, além de ser uma componente, ela tem se enfraquecido ao longo do tempo. E eu não vejo como a gente estabelecer uma racionalidade entre os princípios dessa gente com a política que eles adotaram em relação à pandemia. Né? O Orbán, que você citou, de modo nenhum subestimou a pandemia na Hungria, inclusive comprou até vacinas húngaras, embora não. Vacinas russas, embora na Hungria haja uma alergia quase que epidérmica da população húngara em relação aos russos. Claro que o Putin é um homem que tem apoiado a extrema-direita na Europa, porque ele joga na desagregação da União Europeia. Então, ele tem, inclusive, já público e notório em São Petersburgo, recentemente, há 2 anos atrás, se reuniu, inclusive, um grande conclave dessas extremas direitas na Europa. Né? Mas, então, o que eu quero dizer, você citou o Orbán, os líderes de extrema-direita, pelas suas convicções, essas que você citou, e que são importantes a gente conhecer, né? Elas não estavam destinadas a ter uma política absolutamente demencial em relação à pandemia. Não há a possibilidade de você extrair mecanicamente das convicções dos tradicionalistas, né, a política ou a não política que eles adotaram. Acho que eles subestimaram profundamente. Acho que Trump subestimou também. Johnson, na Inglaterra, tinha subestimado. Né? Muita gente subestimou o impacto da pandemia, adotaram posições negacionistas. Johnson, muito rapidamente, retificou a linha dele, né? E era possível, dentro do padrão dessa direita tradicionalista, você retificar essa linha. Eles não retificaram. Né? Então, acho que isso contribuiu decisivamente para enfraquecer o Bolsonaro. Né? Essa política cega, que, a meu ver, os enfraqueceu e continua enfraquecendo. Né? Bem, isso é um ponto. Outro ponto que eu queria mencionar também é a dificuldade de articular a direita liberal com o bolsonarismo. Não só, a Andréa, também foi importante ela trazer esse elemento do tradicionalismo, não só porque há contradições muito fortes, embora possam ser articuladas. Né? O nazismo soube se articular com grandes empresários na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Suíça, enquanto ele durou. Né? Depois acabou perdendo a sintonia com essa gente porque se meteu em aventuras guerreiras absolutamente delirantes. Né? Mas, em todo caso, o que eu quero dizer é que existe uma contradição entre esse tradicionalismo, o pessoal da guerra cultural, e o grande capitalismo liberal. Mas é possível você encontrar acordos. O problema aqui para o governo Bolsonaro é que a pandemia, mais uma vez a pandemia, está colocando em todo mundo a necessidade, não só para enfrentá-la, como no pós-pandemia, de um intervencionismo extraordinário dos Estados. Toda parte está sendo reconhecido. Agora o Biden aprovou um programa de $1 trilhão e 900 bilhões de dólares. Quer dizer, sem o Estado, sem a participação, sem a intervenção extraordinária do Estado, você não vai conseguir reconstituir essas economias. Né? Isso é um padrão mundial. E aqui no Brasil, o Guedes não vê isso. Ele continua batendo na tecla das privatizações, como se não tivesse acontecido pandemia. Né? Então, isso é uma dificuldade enorme. Né? O Bolsonaro precisa mantê-lo para manter o diálogo e, ao mesmo tempo, a ala estatista, que se desenhou claramente naquela famosa reunião do 22 de abril, né? A ala estatista ganha força dentro do governo, porque se o Estado não intervém, né? As margens de recuperação vão ser muito limitadas. E, finalmente,
queria adendar ainda, a continuar pensando nos desafios das esquerdas. Né? Eu acho que as esquerdas tinham que ter uma plataforma própria. Né? Eu acho que uma eventual aliança com a direita liberal pode se tornar imperativa se for um elemento da direita liberal e o Bolsonaro para o segundo turno. Né? Vai haver uma aliança pontual. Votar no cara para se livrar do Bolsonaro. Mas, no momento, o que cabe é as esquerdas tentarem construir uma alternativa própria. E aí é que eu levanto. Eu não vou explorar essa questão, deixo para os demais. A recuperação do Lula é uma alternativa interessante dentro disso. Ele não está querendo voltar ao seu Lula de 2002, a Carta dos Brasileiros. Vocês mencionaram muito bem o tal do extremismo, mas, ao mesmo tempo, né, dos dois extremos, você tem observado uma recuperação do Lula, uma recuperação positiva, tanto de articulistas como até de editoriais, né, uma perspectiva de reconsiderar o Lula como um ator, né, enfim, retirar dele a aura da maldição que tinham empurrado para cima dele antes, dele e do PT. Então, eu acho que isso aí também é alguma coisa que pode alterar a conjuntura. O Lula, nós sabemos, o governo dele, né, foram governos perfeitamente aliados, né, do grande capital, ao tempo que fez suas políticas distributivas, evidentemente, e eu acho que ele quer recuperar. E eu acho que ele tem conseguido ouvidos, né? Ouvidos para isso. Eu tenho visto, inclusive, articulistas no Globo, e fecho agora, né, dizendo: olha, eu não sou lulista, não, porém, o Lula deve ser considerado, deve ser reconsiderado e tal. Bom, passo a bola. Eu posso dar aqui um pitaco rapidamente, porque o que eu queria falar é exatamente esse gancho deixado pelo Daniel, mas eu queria te ouvir, Daniel, sobre isso, mas vocês me desculpem, eu não estou aqui querendo tomar conta do debate, mas é porque eu acho importantíssimo esse gancho que você levantou, e, claro, todos têm que se manifestar, mas eu queria depois te ouvir, tá? Quando você voltar a falar, a questão que eu quero colocar aqui é justamente essa. O Lula, aquele discurso do Lula, né, quando ele volta à cena após a decisão lá do STF, ele apresenta uma plataforma, digamos assim, né, uma coisa muito resumida, são 4 pontos muito objetivos. Ele coloca ele propõe uma discussão, né, em torno de 4 assuntos: garantia de democracia, vacina, auxílio emergencial e emprego. Quando você, Daniel, fala do programa da esquerda, é disso que você está falando, ou você acha essa proposta do Lula uma plataforma ampla demais? Não é? Quando você fala da esquerda, você está falando de um outro programa? Enfim, a pergunta é para você, mas vai ficar para os outros também. Aí vocês veem quem fala primeiro. Vamos deixar os outros, depois eu volto ao assunto. Olha, eu acho que são 2 coisas que tem que se fazer diferença. Uma coisa é uma plataforma, digamos, com eleição presidencial. Outra coisa é um conjunto de questões imediatas que têm que ser enfrentadas diante dessa crise da pandemia. Neste segundo aspecto, pode haver plena identidade ou uma grande identidade com os segmentos liberais. Esses banqueiros, quando fazem esse manifesto, o que eles propõem em termos imediatos não é muito diferente do que os segmentos progressistas propõem, não. É coisa de bom senso. Aliás, vale para o Brasil e vale para o mundo inteiro também. Você tem exemplos de governos de direita que trataram de enfrentar a pandemia com uma certa coerência e lógica. Entende? E tem governos progressistas, o México é um exemplo, entende? Que começou muito mal, enfrentou mal a pandemia. Entende? Quer dizer, então, isso aí não dá clivagem direita e esquerda. É verdade. Sim, desculpa interromper. E o Chile é um governo de direita, está dando exemplo de combate à pandemia, né? Pois é. Então, isso é uma coisa emergencial, isso aí. Entende? E pode haver, em relação a esses pontos, que não são pontos secundários, não são pontos quaisquer, são pontos fundamentais, e eu, inclusive, considero que o desgaste do Bolsonaro, em grande medida,
está se dando pela forma como ele enfrentou a pandemia. Não é à toa que ele está tentando reformular o discurso, mas agora já está muito carimbado como negacionista, até porque ele não consegue manter esse novo discurso por mais de uma semana e com alguma coerência. Ele imediatamente começa a falar bobagem, etc. Mas isso não é clivagem entre direita e esquerda, da forma como enfrentar a pandemia. Entende? Você vacinar, você buscar o isolamento social, você ter um auxílio emergencial minimamente que permita que as pessoas fiquem em casa, isso é uma questão de bom senso. Agora, isso é uma coisa que tem que ser enfrentada. Nisso aí, vamos fazer aliança com quem quiser. Com quem quiser. Olha, outra coisa é uma proposta para o país, fora da pandemia. Nesse sentido, é fundamental, eu concordo com o que o Daniel disse, que a esquerda formule suas propostas. Mesmo que ela, no final, não venha a ter o candidato que vai se contrapor ao Bolsonaro. Acho que deve trabalhar para que tenha. Mas digamos que chegue a uma situação em que se tem o Bolsonaro, é uma hipótese, o Bolsonaro, mais ou menos dentro do segundo turno, e tenha um Luciano Huck, forte nas pesquisas, um cara que é conhecido, etc. e tal, pode ser uma aposta dos liberais. Quer dizer, é um caso para, de repente, eles tentar uma unidade de quem tiver à esquerda do Luciano Huck, para evitar que a esquerda, ou o progressista, fiquem fora do segundo turno. De qualquer maneira, me parece que, nesse momento, o foco central é pancada no Bolsonaro e há questões emergenciais relacionadas com a pandemia. E a esquerda tratar de se fortalecer nessa luta, nessa questão. E até para negociar com outros candidatos, é preciso que a esquerda tenha propostas. E se você entrar simplesmente em torno das questões da pandemia e batendo continência dos liberais, então não vamos avançar muito. De maneira que é preciso ter propostas de esquerda mais gerais, unificar com quem puder hoje para bater no Bolsonaro na questão da pandemia, que é central. E em relação ao que a Andréa disse, da extrema-direita mundial, ela existe. Mas é o caso de perguntar, ela tem cacife para estar ditando o rumo das coisas? Eu acho que não. Que há esse complô e tal. Eles estão sempre articulando uma internacional de direita, etc. Agora, mesmo essa internacional de direita, ainda que possa ter caras importantes e tal, ela perdeu muito com a derrota do Trump. Ele seria um cara fundamental para dar musculatura a essa gente no plano internacional. Por fim, eu queria que quem falasse depois, acho que agora é André, o artigo de hoje da Cristina faz uma pergunta que ela nem é dela, é de um trabalho que ela comenta. Então, e o Exército? Onde estarão os atuais tenentes daqui a 20 anos? Eles serão generais, ou quase isso. Qual é a situação do Exército? Que eu sinto que a minha geração e a do Daniel, quando a gente enveredou na ditadura pela resistência armada, a nossa política militar era tentar nós construirmos uma força militar popular para derrotar as Forças Armadas brasileiras. Jogando, inclusive, num racha horizontal, se fosse possível. O país não estava em crise, as Forças Armadas estavam coesas, enfim, a gente não tinha como avançar muito aí. Mas a esquerda teve muito pouco. Agora tem surgido reflexões melhores, mais profundas. Qual é a política nossa para as Forças Armadas? Entende? A gente saiu da ditadura, teve governos progressistas, não vou dizer de esquerda, mas progressistas, que se caracterizaram por não ter política militar, não ter política para as Forças Armadas. E as Forças Armadas foram um partido importante no Brasil nas últimas décadas, desde a República. Enfim, como é que fica isso? É um ponto de interrogação que a gente vai ter que
uma esfinge que a gente vai ter que enfrentar. Olha só, eu acho que essa questão que a Cristina levantou sobre o marco do discurso do Lula, esse discurso do Lula tem o mérito de ter virado de cabeça para baixo tudo que a esquerda estava fazendo até então, que era fora Bolsonaro e impeachment já, e totalmente descolado da população, não embarcou nessa, não abraçou essa consigna. E o Lula botou o trem nos trilhos e entrou no concreto. A questão do auxílio emergencial, da vacina já, do emprego, caramba. Então, aí isso unificou a esquerda. Você não está sendo injusta com a esquerda, não, hein? Não estou sendo, não. A esquerda inteira estava batendo só na questão do fora Bolsonaro e do impeachment. 70 processos de impeachment já na Câmara Federal, manifestações, impeachment já e tal. E não era questão, não entrava na questão do desemprego, não entrava como questão principal. A questão principal era o impeachment. Tanto que entrou com 200, não sei quantos, dezenas de processos lá do impeachment. Então, eu acho que o Lula ele vira a chave, ele põe de cabeça para baixo essa questão. E norteia não só a esquerda, unifica a esquerda, como ele atrai os outros. Então, eu acho que assim, o mérito da questão do Lula foi não só essa articulação, como trazer uma série de outros setores, inclusive os setores neoliberais. Esses setores liberais. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem esse mérito. E eu acho que essa questão que o Cid falou, quer dizer, uma coisa é essa aliança pontual agora para salvar o Brasil de uma hecatombe, uma tragédia monstruosa, né? E, ao mesmo tempo, enfraquecer. Sobre a questão da ultradireita, é claro que não é essa direita, que essa direita do tradicionalismo é um dos elementos do governo federal, mas é um elemento fortíssimo. Eu não sei se o Ernesto Araújo vai cair, não. Os analistas políticos estão dando como certa a queda dele, não sei, não. É um cara que é uma peça muito importante dentro desse tabuleiro, dessa ala ideológica da ultradireita. É claro que existem uma série de contradições com o Centrão, como eu levantei, com os militares, como eu levantei, com esse grupo neoliberal que o Guedes representa e mais. Agora, eles dão o tom, eles não conseguiram fazer as privatizações que queriam, eles impediram as privatizações que o grupo neoliberal queria, eles deram tom na política internacional e deram tom, inclusive, na questão da pandemia. Daniel, eu quero ler o editorial, uma frase do editorial desse trabalho da USP. Só lembrando uma coisa, queridos, nosso tempo já está quase acabando, então a Andréia encerrando, a gente vai para a nossa rodada final, tá bom? Porque o Daniel tem horário também. Ok. A frase, aspas, os resultados afastam a persistente interpretação de que haveria incompetência e negligência de parte do governo federal na gestão da pandemia. Bem ao contrário, a sistematização de dados, ainda que incompletos em razão da falta de espaço na publicação para tantos eventos, revela o empenho e a eficiência da atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional, declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível e a qualquer custo. Isto é uma frase do editorial desse trabalho da USP, que tem não sei quantas páginas. É o boletim número 10 do Conectas. Tá? Essa é a referência. Muito bem. Então, vamos dar mais 5 minutos para cada um, né? Eu queria sugerir, Daniel, que, em vez de ter mais uma intervenção, que a gente só fizesse pequenas dicas e tal, para não ficar muito longa. Claro. Outra coisa que tenha faltado e tal, mas sem a preocupação da gente arredondar entre os 4 mesmo discurso, porque não tem tempo. Eu, em primeiro lugar, quero mais uma vez enfatizar, eu acho importante estudar essa ultradireita, né? Eu valorizei a intervenção da Andréia no sentido de trazer a nossa consideração, esse novo livro aí,
essa direita tradicionalista, realmente. Eu venho estudando, a meu modo, essa corrente, o trumpismo, né? O Bannon, essa internacional de direita, a questão da guerra cultural entre os militares, o Vilas Boas se tornou um arauto disso, né? Então, acho que é muito importante realmente aquele velho provérbio: conhece o teu inimigo para conhecer a ti mesmo. Eu só não superestimo, né, primeiro, a força dela dentro do governo. Segundo, acho que ela já foi mais forte, inclusive, do que hoje. Segundo, essa racionalidade, né, eu acho que foi um equívoco tremendo, né, eles terem subestimado a pandemia, porque, sabe, não é governo que né, possa querer se fortalecer na base de 300 mil mortos, e ele negando a pandemia. Acho que isso não decorria dos princípios deles. Eu acho que foi um equívoco. Ponto 1. Ponto 2, a gente está falando aqui de esquerda, né? Eu sempre que trabalho com esquerda, é muito importante a gente pluralizar, né? Esquerdas. Né? Eu, pelo menos, considero que o PT e o Lula são um componente da esquerda, uma esquerda moderada. Põe moderada nisso, mas é uma perspectiva de esquerda. E essa esquerda ela se cria, né? ela se fortalece na base de uma política de conciliação, né? Que foi o grande ponto forte dos dois do governo Lula, né? E está lá na Carta aos Brasileiros, que não foi carta aos brasileiros coisa nenhuma, foi carta aos empresários brasileiros, né? Feita lá antes das eleições de 2002, que inflexionou decisivamente a política do PT para uma perspectiva de conciliação. Então, eu acho que o Lula ele volta à cena, né, com essas aspirações, né, de retomar. Eu acho que ele foi realista. Ele é sempre um cara muito realista em abandonar essa perspectiva do fora Bolsonaro, impeachment para Bolsonaro, né? Eu acho que não há forças capazes de fazer isso a curto prazo, né? Nem num horizonte próximo, visível. E eu acho que a coisa toda é realmente você se colocar uma plataforma alternativa. E aí é que eu entro com a ideia de que as esquerdas, que eu chamo de esquerdas democráticas radicais, né, não irem a reboque do Lula. Né? Não irem a reboque do Lula. Tentarem, eu acho que isso é difícil, mas acho que deve ser tentado, né, em torno do legado da candidatura Boulos, né, em São Paulo, que foi um tremendo sucesso, né, você apresentar uma alternativa de esquerda radical, né, que não preveja conciliação, que preveja medidas sociais, que preveja, evidentemente, o enfrentamento da pandemia, né, mas que enuncie um programa de distribuição de renda e de controle, de regulamentação do capital especulativo, do capital financeiro, aí tendo como centro de ataque a política liberal do Paulo Guedes, né? Quer dizer, de modo que você possa ter no cenário político, claro, não para ganhar a eleição da presidência da República, mas a constituição de uma força alternativa. Né? A gente não pode, essa esquerda democrática radical com a qual eu me identifico, não pode entrar a reboque do Lula. Tem que fazer toda uma política, uma força de modo a que se constituir uma alternativa, inclusive, para pressioná-lo a não ser tão conciliador como ele sempre foi e será sempre. Né? Não vai mudar agora com 75 anos de idade. Então, assim eu encerro as minhas considerações. Bom, deixa eu falar aqui, então, também aqui alguns pontos que eu estava aqui pensando enquanto vocês falavam. Eu acho que está claro, né, que a gente tem aí um choque entre vários grupos dentro do mesmo governo, disputando hegemonia ou a preponderância em determinados setores, em determinadas políticas. E essa ala ideológica, que eu acho que a Andréia trouxe bem com essa contribuição aí sobre o livro, ela está muito enfraquecida depois que o Trump perdeu, mas ela ainda é capaz, ela ainda tem um poder de influência muito grande, né? E
tanto é que essa influência dela sobre o Bolsonaro, enfim, é responsável em grande parte por esse combate desastroso da pandemia, que não é nem um combate, esse combate não foi feito efetivamente, como a Andrea falou no começo, esse levantamento da USP mostra, né, publicado aí pela USP, mostra isso bem. Enfim, a gente vai continuar vendo esses choques dessas alas, o Centrão parece fortalecido e com um grande poder agora, eu acho, ele tem mostrado, ou pelo menos essa semana, nas 2 últimas semanas, demonstrou essa possibilidade de montar um cerco, né, sobre essa ala ideológica, enfim, que, de certa forma, ampara setores aí do governo Bolsonaro. Mas, enfim, esse choque vai continuar ainda por um bom tempo, a gente vai ver isso o tempo todo, com marchas e contramarchas, enfim. O que eu quero falar, na verdade, aqui foi um aspecto que o Cid levantou e que a gente falou muito pouco aqui hoje, e até porque vai ser tema de um próximo, né, da nossa próxima transmissão, que é a questão dos militares. Esse artigo, rapidamente, ao qual o Cid se referiu, eu menciono um dos capítulos de um livro recente, que é Os Militares e a Crise, Os Militares e a Crise Brasileira, precisamente. Esse é o título do livro, organizado pelo professor João Roberto Martins Filho. Um dos capítulos é escrito por um coronel da reserva, que foi para a reserva agora 2 anos atrás, que é o coronel Marcelo Pimentel. Ele conhece todos os militares que estão em postos importantes do governo Bolsonaro, ou porque foi aluno deles, né? Esses generais, alguns da ativa, outros passaram recentemente para a reserva, foram instrutores dele, ou ele serviu em determinados postos sob o comando desses generais. Então, o coronel Marcelo Pimentel tem uma análise muito crítica da atuação política das Forças Armadas e é um ponto de vista muito interessante porque é de alguém de dentro da instituição. E ele fala, a análise dele, evidentemente, é bem mais complexa, não vai nem dar tempo de falar aqui, mas a gente, na próxima transmissão dos Rebeldes, vai poder aprofundar isso, né? E já fica aqui o gostinho para chamar os nossos, o pessoal que nos acompanha a acompanhar a próxima transmissão. Ele fala, ele vê na atuação dos militares que estão no governo Bolsonaro, né, uma atuação na forma de um partido político, né, que ele fala é o partido militar, e ele vai elencando vários aspectos do comportamento desses militares no governo que justificam esse enquadramento nesse conceito de partido militar, que nem é só dele, tem outros estudiosos que já usam esse termo. E aí ele fala, tanto no artigo quanto numa entrevista muito boa que ele deu a um podcast, recentemente ele deu uma longa entrevista ao podcast Roteirices, e ele fala que o projeto dos militares nesse retorno à política, ele não se esgota com Bolsonaro. Eles voltaram à política por meio da candidatura Bolsonaro, para a qual trabalharam, se mobilizaram e militaram intensamente nas redes sociais. Então, eles voltam com o Bolsonaro, mas o projeto não se esgota com Bolsonaro, seja com o Bolsonaro reeleito ou não. O Marcelo Pimentel vê os militares com um projeto de volta à política duradouro, e daí a pergunta a qual o Cid se referiu. Porque, claro que esses generais que estão hoje no poder influenciam a jovem oficialidade. E daí a pergunta, os tenentes de 2020, onde estarão em 2050? Nos quartéis ou nos ministérios? Essa é a reflexão que ele faz e que a gente certamente vai fazer na nossa próxima transmissão. Eu fico por aqui. Muito bem. Eu passo. Eu estou satisfeito com o que foi dito, não quero ter mais tempo, não, até para a gente seguir. As minhas considerações finais são as seguintes. O Cid Benjamin e o Daniel Arão Reis foram os 2 primeiros rebeldes que se vacinaram, né? Então, eu aguardo ansiosamente o anúncio que eles farão após a segunda dose e após os 15 dias depois da segunda dose, a participação deles nas ruas como representantes da geração 68, que voltará às ruas entusiasticamente junto com a garotada destemida
que anda nas ruas, já que a esquerda, de forma extremamente inteligente e de bom senso, não está convocando manifestação, mas os velhinhos que se vacinaram podem ir para as ruas, gritar fora Bolsonaro, vacina para todos, auxílio emergencial de R$600, emprego já, queremos economia de volta, fora a ultradireita. Fica a provocação. Lá estaremos. Então, assim chegamos ao fim de mais uma transmissão dos Rebeldes. Tá bem. Até a próxima. Beijos para todo mundo. Tchau. Não saiam. Tchau, tchau.